convidar o Dr. Lincoln Moura Júnior. O Dr. Lincoln, ele dispensa apresentações, ele é um grande especialista aí na área, né? Ele já ocupou diferentes posições em muitas instituições, tanto nacionais como internacionais, recebeu honrarias, publicou muitos trabalhos a respeito de saúde digital e interoperabilidade, né? Mas aqui eu vou concentrar aqui a participação dele como membro da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, né? Mas certamente, né, ele até pode contar aí, mas nem será necessário porque a gente publicou, está no nosso hot site, a mini biografia dele. E ele foi convidado para responder essa primeira pergunta aqui, que é como a saúde digital e sua interoperabilidade permitem avançar nos cuidados com as condições crônicas não transmissíveis no país. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Lincoln. Espero que vocês me ouçam. É um prazer estar aqui, Mark. Obrigado pelo convite, a nossa primeira interação. A SBIS tem grande interesse em contribuir para o desenvolvimento das atividades do fórum. Então, sem mais delongas, valorizando o meu tempo e o tempo de vocês também, já que o nosso tempo é pouco, eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão, né, de saúde populacional, o binômio saúde populacional, saúde individual, saúde virtual e saúde digital, né? Então, obviamente, quando a gente pensa em cuidar de uma população, seja seja uma organização pública, uma organização privada, seja um hospital, operador, o que for, a gente tem sempre uma população que é a nossa população-alvo. E dentro dessa população, nós temos pessoas que têm condições crônicas. Se a gente imaginar, né, a população brasileira tem praticamente 20% das pessoas são hipertensas. Praticamente, esse número varia um pouco entre 19,5% e 21,5%, conforme você conte, mas são pessoas que têm hipertensão. O problema é o seguinte, onde estão essas pessoas? Nós não sabemos, né? Primeira questão, nós não sabemos. Segunda questão importante que o Arturo acabou de mencionar é a questão dos determinantes sociais de saúde. Eles estão presentes e eles atingem pedaços da nossa população. E a gente também não costuma saber muito bem quais são os determinantes sociais de saúde que atingem cada uma das pessoas. Bom, essa é uma parte da complexidade. A segunda parte da complexidade é que, para essa população que nós temos que ser capazes de estratificar a população, entender qual é o risco que cada um de nós dentro da população está associado, né? E para cada uma desses indivíduos, eu devo ter recomendações de saúde, né? Então, as famosas linhas de cuidado são maneiras maravilhosas de permitir que a gente dê tratamento certo para as pessoas certas. Lembrando que são várias linhas de cuidado de saúde, né, possíveis, e que, frequentemente, as pessoas têm mais de uma doença, né? Existem duas comorbidades ou mais em muitas das situações. É muito comum ver cardiopatia com diabetes e assim por diante. O que é relevante se a gente pensar do ponto de vista de saúde digital é que a gente tem as tecnologias todas para acompanhar o paciente ao longo do seu ciclo de vida, né? Então, quando ele está em vida saudável, nós queremos que ele promova atividades físicas, que ele combata o tabagismo, que ele deixe de fumar, que ele se alimente bem. Quando ele vai para um cuidado ambulatorial, nós queremos ter atenção especializada de qualidade, frequentemente usando telesaúde hoje, como já foi dito também, né? E se o paciente é necessário ir para o atendimento hospitalar, nós também deveríamos ser capazes de acompanhar esse paciente ao longo do tempo. E, se for o caso de atendimento domiciliar, né, ou mesmo de leito de retaguarda, como foi colocado aqui, a gente também gostaria de poder acompanhar o paciente e a gente tem tecnologia para isso. Tecnologia não é o problema, não é falta de tecnologia que impede a gente de acompanhar isso adequadamente. O que acontece, e vocês sabem disso, é o fato de que em cada um desses estágios aqui, muito possivelmente tem um sistema de informação diferente que acaba não permitindo que eu junte toda essa informação de uma maneira única e que, portanto, eu possa transitar da população para o indivíduo, do indivíduo para a população. Normalmente, quando eu consigo foco no indivíduo, eu não consigo na população. Quando eu consigo na população, eu não consigo no indivíduo, né? Então, esse é o problema clássico da interoperabilidade. E, no caso da situação crônica, assim, seria cômico se não fosse trágico, né? Que é que, às vezes, algumas organizações que fazem controle de pacientes crônicos ligam para a casa do paciente para saber como é que ele vai, né? E obtém da esposa, ou vice-versa, obtém a informação de que ele foi internado ontem.
Ou seja, os sistemas de acompanhamento, de monitoramento contínuo, são insuficientes por causa da falta de interoperabilidade. E isso, né, como a gente vê, o paciente, né, ninguém domina o paciente, ninguém é dono do paciente, né? O paciente faz os caminhos que ele quiser fazer, né? E a abordagem moderna para lidar com essa questão tem a ver com as mensagens digitais, né, que são associadas a cada atendimento, né? Então, se eu faço uma consulta, eu gero uma mensagem digital. Se eu faço uma internação, sai dali um sumário de alta digital, né? Então, são conjuntos de documentos clínicos que podem ser oferecidos, que são sistematizados, e que permitem, então, que usando padrões clássicos e já bem estabelecidos hoje, como o CID-10, ou como o SNOMED CT, ou como HL7 né, que permitam, então, que as transações sejam registradas e sejam colocadas no repositório sob sob a guarda de quem prestou o serviço e sob comando, né, e sob orientação para divulgação do próprio paciente, né? Então, se esses envelopes estiverem disponíveis, a gente consegue montar coisas associadas ao paciente, e se a gente consegue montar resultados associados ao paciente, a gente também começa para a população, né? Então, essa aqui hoje é a abordagem adotada no Ministério da Saúde, adotada para o SUS, adotada para a RNDS, vou falar um pouquinho mais sobre isso em segundos, né? E a ideia, então, é o seguinte, né, que se eu tenho para um dado paciente, né, se para um dado paciente eu tenho um conjunto de envelopes dele, mesmo que não seja um conjunto completo de tudo o que aconteceu, mas se eu tenho um conjunto de dados que aconteceram com o paciente, eu consigo juntar toda essa informação e eu consigo saber como é que esse paciente vai em relação à população geral e assim por diante. Mas também, como eu tenho pacientes de toda a população, com um conjunto de pacientes, eu também sou capaz de entender o que está acontecendo numa região, o que está acontecendo no país, porque eu tenho conjuntos de dados que me permitam tirar essas conclusões. Ou seja, é preciso superar a questão da interoperabilidade e ela não é impossível. Ela tem que ser feita, como o Arturo bem lembrou, é necessário que a gente tenha mais padrões de informação, que a gente tenha mais modelos de informação, tenha mais conteúdos de informação, que sejam captados na ponta e, na minha opinião, sejam mantidos na ponta, mas acessados de qualquer lugar pelo paciente ou alguém em seu nome, né? E, finalmente, né, já foi mencionado aqui mais de uma vez, eu queria recomendar a todos aqueles que ainda não leram, que tenham acesso à Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, né? Que é um documento que precisa ser revisto. Eu tive uma ampla participação na elaboração da estratégia, eu tenho grande orgulho do resultado, né? Mas, de qualquer maneira, ela precisa ser revista, ela precisa ser atualizada, ela já tem mais de 2 anos, então é natural que ela tenha que passar por um processo de revisão. Mas ela continua tendo essa expectativa de gerar um acúmulo de bens, de conhecimentos e experiências que levem à transformação. E, felizmente, é um documento que tem sido valorizado por todos aqueles que o leem. Inclusive, os colegas do IEPS fizeram a publicação há pouco sobre ele, né? Então, e na própria Conferência Nacional de Saúde Digital Livre que a gente fez, o documento foi valorizado, as iniciativas do Ministério foram muito valorizadas, e, claro, ninguém desconhece a necessidade de revisão, de ampliação e de atualização. Eu vou parar por aqui e vou ficar imensamente grato se houver perguntas a respeito sobre isso que a gente possa lidar mais tarde. Muito obrigado, Mark, agradeço a atenção de todos.